Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de física, dando continuidade no conteúdo que vimos semana passada, que foi dilatação térmica dos sólidos. Na última aula, nós trabalhamos os três tipos de dilatação. Vimos que existe a linear, a superficial e volumétrica. Nos remetemos ao estudo somente da linear naquele momento, que era a dilatação que acontece em uma única dimensão. Então vamos considerar aqui uma barra de ferro que apresenta um comprimento inicial LO. Ao aumentar essa temperatura dessa barra de ferro, irá haver uma variação de temperatura do material. Com essa variação de temperatura, as partículas vão ficar mais agitadas, provocando assim um aumento no comprimento dessa barra, chamada de ΔL. Esse ΔL é a variação do comprimento, no caso, resultante com o aquecimento das moléculas. Então eu posso calcular esse ΔL, essa variação no comprimento, a partir de LO, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é um coeficiente de dilatação linear. Esse valor é constante, tá certo? E ele vai variar de material para material, vezes a variação de temperatura. Hoje vamos estudar a dilatação superficial e a volumétrica. Na dilatação superficial acontece o aumento do material estudado em duas dimensões. Então considere aqui uma chapa quadrada que tem área inicial a zero. Ao aumentar a temperatura dessa chapa, o tamanho dela irá aumentar. Essa parte a mais aqui dessa chapa é chamada de ΔA. Então, esse A0 vai ser minha área inicial. Vai existir uma variação de temperatura. Esse ΔA aqui é a variação na área, é o quanto que vai aumentar. E eu vou ter aqui agora a presença de um coeficiente de dilatação superficial. Lembra que na linear eu tinha um coeficiente de dilatação linear? Pois bem, nesse daqui o meu vai ser um coeficiente de dilatação superficial. Por quê? Porque esse meu objeto ele cresceu em duas dimensões. Ele cresceu aqui para cima e cresceu também para o lado. Como é que eu vou determinar esse meu coeficiente de dilatação? A partir da fórmula beta, esse coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então a minha fórmula vai se resumir, para eu calcular a variação dessa área, é ΔA, a variação na área, é igual a área inicial vezes esse beta, que eu vou calcular aqui em cima, vezes a variação de temperatura. Para eu calcular a área final do objeto, eu irei utilizar a fórmula área é igual a área inicial mais a variação da área a partir do aquecimento, o ΔA. Vamos para um exemplo. Qual é a área final de uma chapa de ferro quadrada de aresta de 200 cm ao aumentar a temperatura de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius? Considerando que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então vamos aqui responder. Na chapa de ferro, a aresta dele, o valor do lado, é de 200 centímetros. Então considere aqui essa chapa quadrada, onde mede 200 centímetros de cada lado. A área total, a área inicial dessa chapa seria 200 vezes 200, e daria 40.000 centímetros quadrados. Eu tenho aqui o coeficiente de dilatação linear na questão, que ele deu que era 12 vezes 10 elevado a menos 6. Só que como aconteceu aqui um aumento superficial, a superfície que aumentou, a área do objeto, então eu vou utilizar a fórmula beta é igual a 2 vezes o meu coeficiente de dilatação linear. Então beta é 2 vezes alfa, 2 vezes 12, que vai dar 24 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura ela saiu de 20 graus Celsius, aumentou para 100 graus Celsius. Então meu ΔT foi de 80 graus Celsius. Dessa forma, utilizando a fórmula aqui, ΔA é igual a área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. Eu tenho que 40.000 vezes 24 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 80 vai dar uma variação na área de 7,68 centímetros quadrados. Esse aqui é o meu ΔA. Só que na questão eu não pedi essa variação, eu pedi o quê? Qual a área final? Para eu calcular essa área final, eu ainda preciso fazer algo.
Eu sei que a área inicial é 40.000 centímetros quadrados e sei que a variação com esse aquecimento foi de aproximadamente 7,68 centímetros quadrados. Para eu calcular a área final, eu preciso somar a área inicial com a variação da área acontecida. Então, a minha área final vai ficar 40.000 mais 7,68, que vai dar aproximadamente 40.007,68 centímetros quadrados. Já na dilatação volumétrica, como o próprio nome nos fala, a gente vai ter um aumento, uma expansão no volume do material. Então, considere aqui que temos um cubo de um determinado material que apresenta o volume inicial VO. Ao aumentar a temperatura, esse volume inicial ele vai aumentar. Percebemos aqui na figura que a gente teve um aumento lateral de comprimento e de altura, tá certo? Essa região que aumentou aqui, que está no azul mais claro, é chamada de ΔV, a variação do volume. Então, a partir desse volume inicial e da variação de temperatura, vai ser possível calcular essa variação do volume que aconteceu. Eu vou depender do coeficiente de dilatação volumétrica, que ele vai ser gama é igual a 3 vezes alfa. Esse gama ele é resultante da multiplicação de 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque observamos que aconteceu com a dilatação um aumento em 3 direções desse cubo, tá certo? Então, para eu calcular a variação volumétrica, no caso da dilatação, eu vou ter aqui ΔV é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Para eu obter o volume final, ou seja, o volume final desse cubo aqui após o aquecimento, eu tenho que o volume final é igual ao volume inicial, ou seja, esse volume aqui, mais a variação do volume, essa parte que a gente calculou. Vamos aqui para um exemplo. Um cubo de bronze com aresta de 20 centímetros está a 20 graus Celsius. Ao elevar a temperatura para 180 graus Celsius, qual seria o volume final do cubo? Então aqui eu tenho um coeficiente de dilatação linear do cubo, alfa, que é de 18 vezes 10 elevado a menos 6. Então eu tenho um cubo que a aresta dele mede 20 centímetros. Para eu calcular o volume inicial desse cubo, eu preciso fazer 20 da largura, vezes 20 do comprimento, vezes 20 da altura, chegando a um volume inicial de 8.000 centímetros cúbicos. Eu tenho aqui o coeficiente de dilatação linear do bronze, o alfa, que é 18 vezes 10 a menos 6. Para eu calcular o coeficiente de dilatação volumétrica, eu preciso multiplicar esse valor por 3. Então, meu coeficiente de dilatação volumétrica vai ficar 3 vezes 18 vezes 10 a menos 6, vai dar 54 vezes 10 elevado a menos 6. A temperatura ela saiu de 20 até 180 graus Celsius, então a variação que aconteceu foi de 160. A partir desses dados, eu posso calcular minha variação do volume. ΔV é igual a VO vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Meu volume inicial, 8.000 centímetros cúbicos, vezes 54 vezes 10 a menos 6, que é do coeficiente, vezes a variação de temperatura, que é 160. Resolvendo aqui esse procedimento matemático, chegamos a uma resposta de 69,12 centímetros cúbicos. Para eu calcular o volume final, eu vou depender aqui do volume inicial, que é 8.000 centímetros cúbicos, e da variação do volume, que foi 69,12. Então, meu volume final vai ficar 8.000 mais 69,12, que vai dar 8.069,12 centímetros cúbicos. Então, aqui eu vou mandar para vocês esse resumo que explica muito bem o que acontece na dilatação linear, na dilatação superficial, ou seja, em duas direções, e na dilatação volumétrica, certo? Então agora é com vocês, irei mandar uma atividadezinha simples envolvendo esses dois tipos de dilatação, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Abraço!